Olá, futuros funcionários públicos, sejam bem-vindos a mais uma aula aí do Aprenda a Calcular. Hoje a gente vai estar falando sobre lógica formal, tá? A gente vai ver aí o se, somente se e o se então. Então preste atenção direitinho que dá para aprender direitinho, pessoal. E depois façam exercícios desses assuntos para que você possa aí aumentar mais aí o nível da sua aprendizagem, tá certo? Que você possa aí ter mais segurança quando for resolver as questões, tá bom? Então, muito bem, pessoal, vamos lá iniciar, tentar ir da forma mais calma possível aí para que vocês possam entender, tá bom? Então, ó, antes eu já coloquei uma aula do I e do OU, tá? Então, se você ainda não assistiu a aula dos conectivos I e OU, é bom dar uma olhada lá nessas aulas primeiro. Então, gente, aqui a gente tem o seguinte, ó, o que é tabela verdade, a gente já sabe da última aula, tá certo? E o importante aqui, pessoal, é o seguinte, se então, ó, o se então, ele trabalha com esse símbolo aqui, ó, tá certo? Então a gente tem esse símbolo aí, tá? Eu posso pegar uma sentença qualquer só para exemplificar. Por exemplo, se nasci, então, se nasci em São Paulo, então sou brasileiro, ok? Então sou brasileiro, ok? Então vamos lá, vamos pegar essa sentença. Eu vou aqui pressupor que o se nasci em São Paulo é a conjunção A, é a proposição A. Então sou brasileiro é a proposição B, tá certo? Então a gente passando aqui para a linguagem lógica fica assim, ó. Se A, então B, ok? Aí o que acontece, pessoal? Eu vou pegar aqui, só para ficar mais organizadozinho, para a gente montar aqui uma tabela. Deixa eu pegar aqui, que aí a gente constrói a nossa tabela verdade a partir disso. Então, pessoal, basicamente é a gente saber a forma quando vai ser falso ou verdadeiro, para que estrutura isso vai acontecer. Então, deixa eu botar aqui, ó. Só um instantinho e pegar outra aqui. Então, o que acontece, ó? Aqui a gente tem o seguinte, pegando aí, pessoal, essa estrutura que a gente tem, então aqui é A, aqui é B, e aqui vai ser o se A, então B, ok? Deixa eu só colocar mais outros aqui embaixo. Então, que aí vocês vão ver como que a gente faz aí para verificar se a sentença toda ela vai ser verdadeira ou se ela vai ser falsa, se existe algum meio dela ser falsa, tá? Então pronto, aí o que a gente tem, pessoal? Se A, então B. Ora, o se então só vai ter um caso que é falso, tá? É quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa, tá? Então vamos lá, no caso das duas ser verdadeiro, ó, aqui ser verdadeiro e aqui ser verdadeiro, eu tenho que isso vai ser verdade. Como é que ficaria aqui nessa sentença, pessoal? Ficaria o quê? Se nasci em São Paulo, então sou brasileiro. Então, ó, se nasci em São Paulo, é verdadeiro. Então sou brasileiro, também é verdadeiro. Então eu tenho que isso tudo é verdade. Agora, no caso da primeira ser verdadeira e a segunda ser falsa, então eu vou ter pela tabela verdade que a minha sentença toda, ou seja, tudo isso é falso. Quer ver? Ó? Se nasci em São Paulo, verdadeiro. Então não sou brasileiro, isso vai estar correto? Lógico que não. Então, por isso que a gente diz que é falso. Se nasceu em São Paulo, a gente sabe que obrigatoriamente a pessoa é brasileira, tá? Agora, ó, se eu tiver a primeira falsa e a segunda falsa, isso aqui também vai ser verdadeiro, tá? Ó, se não nasci em São Paulo, certo? Então não sou brasileiro. Tem condição de ser verdadeiro? Lógico que sim, tá? Você pode ter nascido em outra cidade, de fora do Brasil, tá? Então isso aqui tem toda a condição possível de ser verdadeiro.
E a outra, o caso, pessoal, é a primeira sentença sendo falsa e a última sendo verdadeira. Eu tenho que isso aqui vai ser verdade, tá? Pela tabela verdade, aqui também vai ser verdade, ó. Se não nasci em São Paulo, então sou brasileiro. Ok? Você pode ter nascido em Salvador, pode ter nascido no Rio de Janeiro, tá? Então, é bom ficar com essa estrutura, pessoal, bem em mente aí, tá? Só um caso que vai ser falso, quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, ok? Bem, sabendo disso aí, gente, vamos agora por se, somente se. Vamos ver como é que fica aí o se, somente se. Da mesma maneira, ó. Se, somente se. Aí o que acontece? Se somente se, ó, eu vou ter aqui a bi-implicação. Essa aqui é a implicação, aqui é a bi-implicação, tá? Então, como é que eu posso trabalhar uma sentença que eu posso trabalhar isso aqui? Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver essa sentença aqui, ó. Sou brasileiro. Então, ó, sou brasileiro se e somente se nasci no Brasil. Ok? Então vamos avaliar isso aí, gente. Sou brasileiro se somente se nasci no Brasil. Então, ó, sou brasileiro vai ser aqui no meu caso, esse vai ser o A, tá certo? Se somente se nasci no Brasil é o B, ok? Se nasci no Brasil. Então, ó, vamos fazer a tabela verdade aqui, para a gente fazer uma avaliação. Vou fazer aqui com a canetinha mesmo, ó, que às vezes a caneta não ajuda muito, mas vamos lá. Pronto. Aí aqui, ó, eu vou colocar A, B, então aqui vai ser A, aqui é B, e se somente se A, então B, tá certo? Então, ó, aí o que acontece, gente? Eu tenho A, B, A se somente se, B. O que acontece aqui? Se a primeira for verdadeira e a segunda for verdadeira, então tudo é verdadeiro, tá certo? Ó, sou brasileiro, verdadeiro. Se somente se nasci no Brasil, também é verdadeiro. Então, tenho que a sentença é verdadeira, perfeito? Agora, se eu tiver só uma diferente, dá falso. Ó. Por exemplo, se B for falso, sou brasileiro se somente se não nasci no Brasil, tá errado, né? Então, isso aí é falso. Agora, a primeira sendo falsa e a segunda sendo verdadeira. Não sou brasileiro se somente se nasci no Brasil, também tá falso, tá certo? E se as duas forem falsas, então o argumento também vai ser verdadeiro. Ó. Não sou brasileiro se somente se não nasci no Brasil. Então, isso aí vai dar verdade. Ok? Então, gente, tomem cuidado aqui, tá certo? Que essa é a tabela verdade, tá? Para o se então e se somente se. Vocês precisam praticar para pegarem aí, vamos dizer assim, a manha da coisa, tá certo? Então, com um pouquinho de prática, vocês vão ver que esse assunto que os alunos consideram ser o mais complicado de todas as provas vai se tornar extremamente intuitivo, ok? Só lembrar de uma coisa. Quantidade de linhas da tabela verdade. Olha quantas linhas tem essa tabela. Essa aqui tem 1, 2, 3, 4. E essa aqui tem 1, 2, 3, 4. Tá certo? Por que as duas têm 4? Porque eu tenho quantas sentenças envolvidas? 2, tá certo? Porque a fórmula do número de linhas, ó, o número de linhas é dado pela fórmula 2 elevado a n, onde n é o número de proposições da minha sentença. Como eu tenho duas proposições, então eu vou ter quantas linhas? 2 ao quadrado dá 4, ok? Então, é isso, tá certo, gente? Vamos lá para os exercícios? Então, bora lá, gente. Vamos construir a tabela verdade, ó. Ana é artista se somente se Carlos é carioca. Então, vou dizer que Ana é artista, tá? Essa proposição aqui é A. Se somente se, ó. Se somente se, tá certo? Carlos é carioca, eu vou chamar de B. Certo? Pessoal, tabela verdade para esse caso aqui é bem tranquila, né? Ó, a gente vai fazer aí a tabelinha, ok? Onde aqui vai ser A, aqui vai ser B, e aqui vai ser se somente se A, então B, certo? Como eu tenho duas proposições, eu preciso de 4 linhas para essa tabela. Se fossem 3 proposições, eu iria precisar de 8 linhas, e assim sucessivamente, tá? Pelaquela fórmula, 2 elevado a n.
Então, ó, o se somente se eu sei que é verdadeiro em dois casos. Quando os dois forem verdadeiros ou quando os dois forem falsos. Ou seja, quando são iguais. Se tiver um só diferente, pessoal, isso dá falso. Então, ó, a tabela verdade fica verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, ok? Então, rapidinho a gente já construiu a tabela verdade aí, tá? Se você for fazer a interpretação aqui, tá certo? Você vai ver, por exemplo, Ana é artista se somente se Carlos é carioca, sendo os dois verdadeiros, a sentença toda é verdadeira, tá? Digamos que uma seja falsa, Ana não é artista se somente se Carlos é carioca, então a sentença fica falsa, tá bom? Então, gente, fique bem atento aí, porque a tabela verdade nos orienta, porque às vezes a nossa intuição acaba atraindo a gente, tá certo? Então, por isso que é importante ter um conhecimento bom da tabela verdade, tá? Ou pelo menos da maneira como que a gente sabe que as coisas são verdadeiras ou falsas, que essa tabela verdade vai mostrar pra gente quando que algo vai ser verdadeiro ou falso. Vocês vão ver já nas questões. Ó, ele pede para construir outra tabela verdade. Agora é se Carlos é carioca, então Carlos é carioca eu vou dizer que é A, se então Breno é bonito eu vou chamar de B, tá certo? Já no se então, pessoal, o que acontece? A gente só tem um caso de falso, tá certo? Qual é o único caso aí que vai ser falso? A gente já sabe, quando a primeira for verdadeira e a última for falso. O resto, todos os casos são verdadeiros, tá? Então a gente tem o seguinte, ó, A, B, se A então B, tá certo? Então, se os dois for verdadeiro, dá verdadeiro. Se os dois for falso, dá verdadeiro. Aí, se eu tiver o primeiro verdadeiro e o último falso, é que vai dar falso, tá certo? Mas, se o primeiro for falso e o último for verdadeiro, isso aqui dá verdadeiro. Essa aqui é que eu chamo a atenção, porque às vezes a intuição da gente trai a gente nessa aqui, tá bom? Então, pessoal, tá aí construída a tabela verdade. Vamos ver aí as questões, ó. Aqui a gente tem o seguinte. Aqui tem, se Ana é artista ou Carlos é carioca, se Jorge é juiz, então Breno não é bonito. Se Carlos é carioca, então Breno é bonito. Aí ele afirma que Jorge é o juiz, tá certo? Então ele deu a afirmação. Então vamos lá, vamos começar as sentenças. Pegar aqui, se Jorge é juiz, eu vou chamar se Jorge é juiz de A, tá certo? Então, Breno é carioca. Eu vou chamar, então Breno não é carioca. Então vou botar aqui, ó. Desculpa. Então Breno não é bonito. Breno não é bonito, eu vou chamar de B. Perfeito? Ora, se Jorge é juiz, eu sei que Jorge é juiz. Para essa sentença ser verdadeiro, a gente sabe que aqui só não pode ser falso. Então, Breno não ser bonito vai ser verdadeiro também. Então, com isso, eu já tenho duas coisas verdadeiras. Jorge é juiz, é a primeira coisa. Como a segunda tem que ser verdadeira, então eu tenho que Breno não é bonito, tá certo? Então isso também vai ser outra verdade, tá? Através dessa verdade eu consigo aqui, ó, trabalhar com essa outra sentença, tá? Então vou falar, se Carlos é carioca, eu vou chamar de C, tá certo? Então se Carlos é carioca C, então Breno é bonito. Bem, eu falei que Breno não é bonito é B, então Breno é bonito eu vou chamar de não B, tá certo? Então o que acontece? Carlos é carioca, então Breno é bonito, que é o não B. Breno é bonito, pessoal? A gente sabe que não. Então a gente sabe que isso aqui está o quê? Isso aqui está falso, tá certo? Isso aqui está falso, porque Breno é bonito? Não, Breno não é bonito. Então ele disse que Breno não era bonito, então isso aqui está falso. Para o se então, pessoal, se aqui é falso, para essa sentença ser verdadeira, isso aqui vai ter que ser verdadeiro ou falso? A gente sabe que tem que ser falso. Se for verdadeiro, a sentença fica toda falsa. Então, para a sentença ficar verdadeira, os dois têm que ser falsos. Por isso que eu disse que a tabela verdade ajuda, porque a gente precisa de saber quando que a sentença vai ser verdadeira. Então, quer dizer que Carlos ser carioca é falso. Então, Carlos não é carioca. Olha que coisa boa, certo? Então já temos três informações. Vamos lá, ó. Agora trabalhar com essa aqui. Se Ana é artista ou Carlos é carioca, tá certo? Então, ó, Ana é artista ou Carlos é carioca. Gente, Ana é artista eu vou chamar de D, tá certo? Carlos é carioca, a gente está chamando Carlos é carioca de quê? A gente está chamando Carlos é carioca de não B, né? Então, não B. Sendo que não B, a gente descobriu que é o quê? Falso.
Então aqui é falso, tá certo? Não B é falso. O ou, pessoal, o que acontece com o ou? O ou, para ser verdadeiro, pelo menos um tem que ser verdadeiro. Como esse é falso, quer dizer que Ana, ser artista, tem que ser verdadeiro. Então, Ana é artista, é verdade. Então, outra verdade aqui que eu tenho. Ana é artista. Pronto. Estou aqui com todas as informações deles. Jorge é juiz, Breno não é bonito, Carlos não é carioca e Ana é artista. Entenderam aí, pessoal? Como uma coisa leva a outra. Agora, ó, eu vou só prestar atenção nos conectivos que eu tenho aqui, ó. E, então os dois têm que ser verdadeiros para essa sentença toda ser verdadeira. Ou, então pelo menos um tem que ser verdadeiro para a sentença toda ser verdadeira. E, de novo, os dois têm que ser verdadeiros. E, novamente, os dois têm que ser verdadeiros para a letra D estar correta. E, novamente, os dois têm que ser verdadeiros para a letra E estar correta. Então, vamos ver qual é a correta. Jorge é juiz, verdade. E Breno também tem que ser bonito. Breno é bonito? Não. Breno não é bonito. Então, essa sentença aqui não vai ser a correta. Não é a letra A. Letra B. Carlos é carioca. Aqui a gente tem que Carlos não é carioca. Então, como eu estou com ou, o que acontece? Se Breno for bonito, ainda é verdade, tá? A sentença vai ser verdadeira, a questão correta vai ser letra B. Mas acontece que Breno não é bonito, então os dois são falsos. Então esse é o único caso que é falso para o ou. Então também não vai ser opção B, tá certo? Então veja aí, gente, como é que a gente usa os conhecimentos da tabela verdade, tá? Para trabalhar aí com as questões, tá certo? Vamos lá. Letra C. Estou diante do E. Então, tanto Breno bonito como Ana artista vai ter que ser verdadeiro. Sendo que Breno não é bonito, então também não é letra C. Letra D. E, novamente, então os dois têm que ser verdadeiros, tá certo? Então, vamos ver aí se os dois são verdadeiros, ó. Ana é artista. Ana é artista. É verdadeiro. E Carlos é carioca. Sendo que Carlos não é carioca. Como eu estou diante do E, para ser verdade, as duas têm que ser verdadeiras. Então, também não é letra D. Então, já sei que vai ter que ser letra E. Letra E, E. Então, esses dois vão ter que ser verdadeiros. Ana é artista. Verdade, Ana é artista. Carlos não é carioca. Verdade, Carlos não é carioca. Então, resposta correta, letra E, ok? Espero que você tenha sacado aí. As questões aí, pessoal, caem nesse formato aqui, tá? Então, vamos lá para a próxima. Que tem o seguinte, ó. Essa aí é a nossa última questão de hoje. Se a inflação não é controlada, então não há projetos de desenvolvimento. Se a inflação é controlada, então o povo vive melhor. Aí aqui ele afirma, ó, ele dá isso aqui como verdade. O povo não vive melhor. Aí eu vou pegar a sentença que tem o povo, tá certo? Ó, eu tenho aqui. Então vamos lá. Se a inflação é controlada, então o povo vive melhor. Isso é o que ele diz. Então vou escrever aqui, ó. Se a inflação se a inflação é controlada, então o povo vive melhor. Então o povo vive melhor, ok? Se a inflação é controlada, então o povo vive melhor. Ficou todo tremido assim, gente, porque a caneta às vezes está dando umas tremidazinhas, tá certo? Eu vou comprar outra caneta, que essa aqui eu acho que já começou a chegar no fim. Então, ó, se a inflação é controlada, então o povo vive melhor, ok? Gente, sabendo disso aí, vamos lá. Eu vou falar que a inflação ser controlada é A. Então aqui vai ser A, certo? Se então a gente sabe que é a implicação, essa setinha. Então o povo vive melhor vai ser B, ok? Sendo que ele está dizendo que o povo não vive melhor. Então ele está dizendo que isso aqui é falso. O povo vive melhor é falso. Como eu estou diante de uma implicação, com a última sendo falsa para a sentença ser verdadeira, que a gente quer saber qual é a verdadeira, qual é a resposta correta, então eu tenho que A também tem que ser o quê? Falso. Se A é falso, está dizendo então que a inflação ser controlada é falsa. Então, na verdade, a inflação não é controlada. A verdade é essa, a inflação não é controlada. Que é o que diz aqui, ó. Se a inflação não é controlada, tá? Então, isso quer dizer então que é verdadeiro. Então, vamos lá.
Se a inflação é controlada, então o povo vive melhor. Como aqui é falso, a gente sabe que aqui é falso, ok? Então quer dizer que a inflação não ser controlada é verdadeiro, certo? Que é o que é dito aqui, ó, se a inflação não é controlada. Então, como eu falei que inflação controlada é A, eu vou chamar de não controlada não A, tá certo? E isso aqui é verdadeiro. Se, então, é a implicação, não há projetos de desenvolvimento. Então, não há projeto de desenvolvimento, eu vou chamar de B. Gente, para isso aqui ser verdadeiro, a gente sabe que B não pode ser falso. Porque se B for falso, fica a sentença falsa. Então, não há projeto de desenvolvimento é verdadeiro. Tá certo? Então, não há projetos. Não há projetos de desenvolvimento, certo? Isso aqui vai ser verdade, ok? Então, o que é verdade? A inflação não é controlada, então o povo vive melhor é falso, tá certo? E não há projetos de desenvolvimento é verdadeiro. Então, eu vou procurar qual é a correta, qual é a opção correta. Letra A, a inflação é controlada. Falso, a gente viu que não é controlada. Letra B, não há projetos de desenvolvimento. Ó, não há projeto de desenvolvimento, verdadeiro. Então, opção correta, ó, letra B. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham começado a entender o mecanismo aí do raciocínio lógico, tá certo? Como que a gente trabalha aí inferindo através de constatações aí que a gente viu na tabela verdade. E tentem lembrar, pessoal, todo o restante que a gente viu, tá? O que vem a ser uma proposição, o que é uma sentença, tá certo? Os conectivos que são utilizados, quando uma proposição aí, pessoal, vai realmente existir, será que quando eu tenho uma oração exclamativa, ela é uma proposição? E se for interrogativa, ela é uma proposição? Então tem que lembrar bem dessa partezinha aí, tá certo, gente? Saber quais são os tipos de sentenças, tá? Que realmente nos geram proposições, que elas têm que ser abertas ou fechadas, tá? Para ser uma proposição, a gente sabe que tem que ser fechada. Então, basicamente, gente, raciocínio lógico é a gente entender bem essa partezinha de proposição e depois dos conectivos aí. Você entendendo bem isso, com certeza a maioria das questões elas vão sair através disso, tá bom? Então foi um prazer estar aí com você mais uma vez. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!